Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Fontana, fundador da Editora Danúbio, e estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira, onde o Douglas Lobo e eu comentamos notícias literárias e do mercado editorial. Tudo bem aí em Fortaleza? Como é que tá, Douglas? Tranquilo em Fortaleza, alguma chuva, mas não muito. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uns avisos rápidos. Prêmio Danúbio de Literatura 2025. A lista dos inscritos está no site editoradanubio.com.br, está lá no blog, tem um post, é só procurar, dá para ler a lista. Os finalistas vão ser divulgados em maio. Também no blog tem uma publicação recente, que é um conto do Tiago Amorim. Deem uma olhada lá, comentem, compartilhem. E notícia do lançamento do primeiro romance de 2025, que é o livro Uma Negra Comédia, do Fábio Gonçalves, já disponível a partir de 14 de abril, na livraria danubio.com.br, na Amazon e em várias outras livrarias por aí, inclusive físicas. Vai ter lançamento do livro em Londrina e talvez em Curitiba e São Paulo. A gente divulga mais notícias aí. Falando em notícias, vamos começar com as notícias aqui que eu separei, né? Deixa eu achar a ordem. A primeira não é uma notícia, uma reportagem, não sei se é uma reportagem, que eu mandei para você, mandei no nosso grupo. Não estou achando onde é que isso foi publicado. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui. Na revista Bula, assinado por Carlos William Leite. Desafio que quebra o ego de qualquer leitor. Ninguém leu mais de 3 desses livros brasileiros. Entre os muitos mitos cultivados no imaginário brasileiro, talvez nenhum seja tão resistente quanto a da familiaridade com a própria literatura. Acreditamos conhecê-la porque ouvimos falar de nomes célebres, lemos resumos apressados ou guardamos na memória uma ou outra obra canônica do ensino médio. Mas há uma biblioteca subterrânea, vasta, complexa e esquecida, que sobrevive à margem do reconhecimento, mesmo tendo sido escrita no coração da história nacional. Aí ele cita aqui alguns romances, e eu achei uma lista intrigante. São 30 e eu, de fato, conheço 2 ou 3 que eu tenha lido. Mais um ou outro de nome aqui. Eu vou ler esses livros, esses títulos aqui, daí a gente comenta depois a ideia de cânone em si, né? Vamos lá. É Úrsula, Maria Firmina dos Reis, de 1859. O Doutor Benignos, de Augusto Emílio Zaluar, de 1875. O Cabeleira, de Franklin Távora, 1876, esse eu já tinha ouvido falar. O Hidrófobo, de Faria Neves Sobrinho, 1877. Dona Guidinha do Poço, Manuel de Oliveira Paiva, 1891. Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, 1895. O Adolfo Caminha eu li a Normalista, esse eu não li. Pelo Sertão, Afonso Arinos, 1898. O Afonso Arinos eu conheço, mas nunca li. A Rainha do Ignoto, Emília Freitas, 1899. A Falência, Júlia Lopes de Almeida, 1901. Doidinho, do José Lins do Rego, 1933. Esse eu li. Esse é relativamente, acho que esse é conhecido. Não, nem sei como está na lista aqui. A Sucessora, Carolina Nabuco, 1934. Coiteiros, José Américo de Almeida, 1935. O José Américo de Almeida é famoso, mas não por esse romance. O Amanuense Belmiro, de Ciro dos Anjos, 1937. Esse eu li também, é um bom livro. Navios Iluminados, Ranulfo Prata, 1937. Chove nos Campos de Cachoeira, da Alcídio Jurandir, 1941. O Louco do Cati, de Onélio Machado, 1942. O Onélio Machado eu conheço, é gaúcho, mas não li nada dele. Memórias de Lázaro Adonias Filho, 1952. A Muralha, de Ná Silveira de Queiroz, 1954. Eu acho que esse aqui é o que inspirou uma minissérie da Globo, não tenho certeza. O Tronco, Bernardo Ellis, 1956. Três Casas em um Rio, da Alcídio Jurandir, 1958. Lugar Público, José Agripino de Paula, de 65. Cléo e Daniel, Roberto Freire, de 66. Não é o Roberto Freire político, né, do PCB e do PPS. Bar Dom Juan, do Antônio Calado, 1971. Esse livro eu tenho, eu já li obras do Antônio Calado, mas esse eu não li ainda. Madonna dos Páramos, Ricardo Guilherme Dick, 1974. O Viúvo, Oswaldo França Júnior, 1975. Dentes ao Sol, do Inácio de Loyola Brandão, de 76. Esse é um autor famoso também.
Sete Léguas de Paraíso, Antônio José de Moura, 1989. Mar Paraguaio, Wilson Bueno, 1992. Naqueles Morros Depois da Chuva, Edival Lourenço, 2011. E Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, de Edson Aran, 2021. Interessante, né? O que você achou dessa lista e da ideia em si de que temos, deixa eu usar a expressão do autor aqui, uma biblioteca subterrânea na literatura brasileira? São duas... quando eu vi essa lista, me levantou 2 pontos. Um ponto válido, que é seja a revisão do cânone ou a criação de um segundo cânone. Seria tipo livros que podem não ser tão bons para entrar no cânone, mas são bons o suficiente para merecer uma atenção, como se fosse uma espécie de linha auxiliar do cânone, vamos dizer assim, time de base, alguma coisa assim. Mas me levantou também que muitas vezes um livro não está no cânone por motivos legítimos, e que então muitas vezes é só uma curiosidade você conhecer algumas obras, né, vamos dizer, desconhecidas. Eu me lembro quando eu entrei na Biblioteca Pública de Boston, comecei a folhear lá as prateleiras. A quantidade de livros que eu nunca tinha ouvido falar era gigantesca. Mas muitos eram livros assim, eu vi muito livro, por exemplo, de ocasião. Tinha um livro que um reitor no começo dos anos 80, o reitor de alguma dessas universidades famosas, Harvard, não sei o quê, passou um mês vivendo como mendigo para poder sentir como é a vida do pobre e depois escrever um livro. Quer dizer, é interessante, mas esse livro sumiu. Mas eu não acho que ele deva merecer estar no cânone, embora seja um documento importante. Né? É uma curiosidade importante. Então, quer dizer, eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado, porque alguns desses autores que você citou, por exemplo, Franklin Távora e o Afonso Arinos, eles são considerados os primeiros regionalistas brasileiros. Mas há quem diga que depois do regionalismo da década de 1930, eles meio que saíram do cânone por causa disso, porque o nível técnico dos regionalistas da década de 1930, dos modernistas, seria maior do que o deles. Então, foi meio seria uma espécie de sobreposição legítima nesse caso, né? Eles tiveram o mérito de perceber o ambiente rural como tema, mas os modernistas da década de 1930 fizeram isso com técnica que eles não tinham, entendeu? Então, quer dizer, agora é óbvio, eu defendo que a pessoa não deveria se preocupar muito com o cânone, ela deveria ler o cânone e o que interessa a ela, porque algumas vezes os livros falam a nós, não por causa do cânone, porque eles são canônicos, eles falam a nós por causa dos conflitos que estão ali, e no caso de nós, escritores, muitas vezes eles são importantes porque nos ensinam técnicas. Sem dúvida, e esse é um ponto importante, porque quem faz o cânone, né? Quem define esse cânone? Porque ele não é um cânone fechado, não tem nenhum documento lá, em lugar nenhum decreto, nada oficial que estabeleça qual é, né? Ele é uma espécie de consenso tácito, algo que antigamente está lá, mas ninguém declara exatamente, né? Antigamente era o debate literário nos jornais. É isso que eu ia chegar, né? Eu sempre achei que quem faz o cânone são os escritores. O cânone é assim. O que é o cânone para mim? São os caras que eu leio e aprendo. Os caras que eu leio com quem eu aprendo. Esse é o cânone para mim. Esse é o cânone literário. E daí são as obras que eu acho que devem ser lidas pelos outros. Ó, eu tive bastante proveito lendo esse cara, aquele cara. Recomendo para vocês, aí leiam também. E daí vários escritores fazem isso e debatem entre si, no tal do debate literário que morreu, e você tem ali uma espécie de cânone, que são as referências, né? Mas o que aconteceu que me parece que não é mais esse pessoal que faz o cânone, são os críticos da universidade, né? Sim, claramente a universidade tomou para si esse papel de fazer o cânone
E, a meu ver, o que a gente tem de cânone, o que se chama de cânone hoje no Brasil, é complicado falar isso, porque não existe nenhum documento oficial do que é o cânone, né? Mas é que tá. Eu vou te dar uma referência que eu acho que serve para o nosso propósito aqui. Como é a universidade que se arrogou esse papel, eu acredito que as listas de leitura de vestibular das universidades principais do Brasil são uma referência do que é importante para eles, o que seria o cânone. A coisa toda gira nessa direção, eu acho que vai nessa direção. E eu posso falar por experiência pessoal, eu com 16, 17 anos ali para fazer vestibular, aquela lista de leitura da Universidade Federal do Paraná, para mim era o que servia como referência de que é isso que é importante na literatura brasileira. Aqueles 10 livros ali que estavam listados, aqueles 10 autores, e são esses e mais alguns. O resto não é tão importante. Então, acho que a coisa é toda orientada no vestibular, você concorda? O vestibular acaba sendo esse instrumento de canonização dos autores no Brasil de hoje em dia? Concordo, mas eu estenderia também para os autores que são estudados dentro das universidades. Eu acho que isso também é um dado importante. Mas as coisas meio que se misturam, né? Normalmente o sujeito é estudado e requerido no vestibular, né? Nesse sentido, o cânone brasileiro, ele a meu ver, é muito restrito, na verdade. Ele não reflete a riqueza da literatura brasileira. A gente pode, inclusive, pegar uma boa visão do cânone, não só a lista dos livros no vestibular, mas basicamente tudo que a gente viu nas aulas de literatura do colégio. Aquilo ali claramente é um cânone, porque o que você tem no colégio é o cânone, né? Você não vai dar um autor cujo papel dentro da tradição literária ainda não está estabelecida no colégio. Quem escreve os livros didáticos, e os livros didáticos eles vão desembocar onde? No vestibular. Sim, perfeito. Então, nesse caso, eu posso lhe dizer, baseado na minha experiência, o cânone literário brasileiro ele é extremamente restrito. Para você ter ideia, eu vou lhe dar um exemplo. Marques Rebelo não é mencionado. Josué Montelo não é mencionado também. Geraldo Vieira, Carlos Heitor Cunha, Altran Dourado. Cara, tem um cara aqui, Coelho Neto. Coelho Neto, nos anos 20, era assim, não só considerado um grande escritor brasileiro, como ele foi seriamente cogitado para ganhar o Prêmio Nobel mais de uma vez. Sumiu. Ele tem livros chatos, mas tem livros bons. Sumiu, foi absolutamente soterrado, completamente esquecido. O José Geraldo Vieira também estava esquecido, não fosse o professor Olavo de Carvalho mencioná-lo várias vezes e a geração de aluno deles aí ressuscitar, e as obras agora estão disponíveis pela editora Sétimo Selo, mas estava completamente abandonado. Né? Otávio de Faria também. Tantos outros, né? E, então, nessa apropriação do cânone para o negócio, né, entraram os critérios políticos mesquinhos, né, nos anos 60 e 70. Sim. Eu acho que também entrou também algumas tentativas de simplificação, eu acho, então, por exemplo, o Érico Veríssimo, ele está no cânone, mas como regionalista, embora isso seja uma limitação, na verdade. Muitos livros dele não são regionalistas. E, por exemplo, o Fernando Sabino está no cânone como cronista, embora eu acho que como romancista ele é muito mais poderoso do que como cronista. Então, tem várias pequenas questões, e, por exemplo, para mim, uma das maiores lacunas do cânone é que a gente estuda que os anos 30 foi a tradição do regionalismo, né? Aquele povo ali, Jorge Amado, Graciliano Ramos. A gente não estuda que, paralelo a esse regionalismo, a essa literatura social, teve uma literatura introspectiva, psicológica, cujos maiores nomes foram Otávio de Faria e Lúcio Cardoso. Cornélio Pena, acho que dessa época também, Cornélio Pena também, mas Cornélio Pena, para mim, ele... Eu acho muito chato. Eu não gosto. Mas, por exemplo... Mas é importante, né? A Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso é uma obra-prima. É assim, uma obra-prima da literatura universal, não é só da literatura brasileira, não. E ela não está no cânone. Agora, é claro, a gente sabe que editorialmente muitos desses autores estão voltando
tem outra coisa. Por causa da da influência do professor Olavo de Carvalho, né? No Brasil, isso é um pepino. E, às vezes, o sujeito só volta realmente depois que ele entra em domínio público. Acaba existindo uma dificuldade de se publicar autores mais recentes, né? Autores dos últimos 30, 40, 50 anos, autores vivos ou mortos recentemente. Vou dar um exemplo, Antônio Olinto. O Antônio Olinto morreu aí faz uns 15 anos. E os livros dele estão sumidos completamente. E ele tem pelo menos uns 3 ou 4 romances excelentes. A Casa da Água é, assim, uma obra-prima da literatura brasileira, mas está sumido aí. Eu até cheguei a procurar uma vez quem eram os herdeiros, não achei, não sei quem é o detentor dos direitos autorais das obras do Antônio Olinto, então parou por isso mesmo. Né? Aliás, se alguém tiver ouvindo souber, me interessa para um dia, quem sabe, publicar os romances dele aqui pela editora Danúbio. E sumiu completamente. E o que também a gente não tem, né, é um cânone recente. Então, a gente tem mais ou menos uma coisa que para ali por volta de 1970, 75, né? Sim, você tem as últimas grandes obras desse cânone seriam, grandes que eu digo que os críticos dizem, alguns eu concordo, seria talvez a Lavoura Arcaica, o Zero, do Inácio Loyola Brandão, tem algumas coisas dos anos 80, eu acho que o Herbert Salles ainda publicava, acho não, tenho certeza, o Herbert Salles ainda publicava nos anos 80, o Fernando Sabino deixou de fazer crônica e voltou a publicar romance muito forte também nos anos 80, o Rubem Fonseca publicava, então, mas isso tudo, muitos desses já estavam estabelecidos canonicamente antes, né? Eu acho que nos anos 80 para cá... Cara, tem duas coisas que acontecem ainda. Primeiro, o Sabino, né? O Sabino, ele foi um cancelado da Van Elétrica, né? Sim. Ele sofreu cancelamento, você sabe mais essa história, pode comentar aí. No começo dos anos 90, no governo Collor, o Fernando Sabino ele aceitou escrever um livro de encomenda para Zélia Cardoso de Mello, a biografia da Zélia Cardoso de Mello, a ministra do governo Collor. Isso quando a economia já estava degringolando e a Zélia Cardoso de Mello era objeto do ódio de todo mundo no Brasil. É curioso que o objetivo para isso foi dito pelo próprio Fernando na polêmica, mas também o Afonso Romano de Santana, ele tem um depoimento, acho que é no diário dele. Eu digo acho, que eu não sei a fonte, porque eu folhei na livraria e acabei chegando nisso, não cheguei a comprar o livro, mas é tipo um diário dele, que vai até os anos 90, que o Fernando Sabino disse para a esposa dele, que disse para o Afonso Romano de Santana, que qual era o objetivo dele. Isso depois foi referendado pelo próprio Fernando Sabino. O Fernando Sabino sempre foi muito ligado nos escritores americanos, especialmente depois de ter morado lá uma época. E ele era muito fascinado com aqueles livros jornalísticos de ocasião, a coisa acontecendo e o cara publica um livro com informação de bastidores, essa coisa. E ele viu, né, nessa encomenda da Zélia, ele viu a chance de fazer isso. Então ele negociou com a Zélia Cardoso o seguinte: não, eu vou escrever sua biografia autorizada, mas, em compensação, eu quero que você me revele bastidores do governo Collor que ninguém sabe. E aí, ele acabou publicando um livro e ele achou que as pessoas iam compreender o objetivo do livro. O objetivo do livro é traçar um retrato dos bastidores do governo Collor. Tanto que ainda hoje, se você pegar qualquer estudo sobre o governo Collor, vai passar pelo livro do Fernando Sabino, porque a Zélia revelou muita coisa dos bastidores do governo Collor. Só que é a velha história, Collor, o governo de direita, né? A esquerda tendo a hegemonia cultural. A biografia é elogiosa a Zélia Cardoso de Mello, porque afinal foi uma biografia encomendada. E o Fernando Sabino fez concessões a isso para poder ter as informações. Ele achava que as pessoas iam compreender esse trade-off, essa troca. As pessoas iam compreender que não, ele está passando pano para a Zélia para poder revelar um bocado de coisa, né? Mas o povo não passou pano. Aí a mídia caiu em cima dele assim, pesado, a classe intelectual inteira caiu em cima dele pesado, e o prestígio dele nunca mais voltou, porque até então ele tinha um prestígio e um nível de vendas muito alto. Nunca mais a carreira dele. O Marcado é um livro que vendeu uma quantidade absurda, né? Uhum. Um best-seller monumental. E eu acho que uma coisa aqui, pensando alto, que incide também na formação do cânone, é
a preguiça dos nossos professores universitários, né? A preguiça mental. Esse pessoal é fossilizado. Não. Existe uma tendência na universidade brasileira a engessar as coisas em conceitos e autores lá dos anos 60. Aquela francesada maluca, Foucault e a galera toda, e eles ficam lá década após década lendo os mesmos xerox, sem parar. E não entra mais nada, são janelas fechadas. Então, tudo que foi escrito nos anos 80, 90, 2000, 2010, tudo que a gente escreve não entra, né? Eles estão lá voltados para o português. Não existe uma curiosidade intelectual genuína, vamos dizer assim. Já que são eles que fazem o cânone e eles não prestam atenção no que está acontecendo lá fora, parou no tempo. O cânone engessou junto com eles. É uma mumificação intelectual, né? Exceto numa revisão do cânone que vem sendo feita, ironicamente, pela própria universidade, mas com critérios identitários, né? Isso a gente vê nos vestibulares. Acho que o vestibular da USP, nas próximas edições, só vai cobrar autoras mulheres. Existe essa revisão do cânone com critérios identitários, refletindo o que aconteceu nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, a Universidade Brasileira é um espelho do que acontece nas universidades da Europa e dos Estados Unidos. Está existindo realmente esse critério que, desculpa, eu não acho que é um critério válido para a revisão do cânone de maneira nenhuma. Um critério não literário. É um critério não sociológico. Agora, no Brasil... A gente pode fazer uma revisão do cânone baseada em, sei lá, número de tiragem. No Brasil... Vamos só priorizar os livros com mais tiragem ou com menos. Ou com... É completamente arbitrário. Você pode inventar recortes aí, 1000. Pode inventar... Esses recortes são legítimos, mas não para o cânone. Eles são legítimos para outros. O cânone tem valor literário. É preciso que quem tem que definir isso aí, o que é bom, somos nós. É a gente que põe a mão na massa. É a gente que entende do negócio. Agora, fora da universidade, o professor Rodrigo Gugel chegou a publicar livros que visavam essa revisão do cânone. Isso, eu ia comentar, está nas minhas anotações. O Rodrigo Gugel começou e parou. Ele falou que ia fazer a revisão completa do cânone e parou. Faz uns 10 anos. Porque é mais fácil fazer vídeo do que escrever livro. Pois é, não sei o motivo, porque ele parou, mas já era. Porque não me parece que esses textos aí vão acontecer de novo. Eu li um livro muito interessante do Temístocles Linhares, que era um crítico literário e professor universitário, curitibano, importantíssimo, e escrevia muito sobre literatura, fazia um trabalho parecido com o do Wilson Martins e tantos outros críticos importantes do Brasil, e está aqui na minha prateleira, mas agora eu não separei, não vou pegar aqui, né? Não consigo achar de improviso. Achei. Falei que não ia conseguir achar, achei. É um livro bem interessante, ele tem muitos livros. Esse aqui se chama Diálogos sobre o Romance Brasileiro, do Temístocles Linhares. Edição de Melhoramentos, é um livro de 1978. Isso aqui é uma compilação de ensaios de crítica literária. Acho que o material que era publicado provavelmente em revistas ou em jornais, né? E tem bastante coisa interessante, porque eram autores ali dos anos 60 e 70, alguns que eu não conhecia, e que ele ia resenhando. E olhando isso, eu penso, é isso que a gente não tem. É isso que a gente não tem absolutamente de jeito nenhum, né? Então, era lançado um livro, um romance, para uma editora importante, e ele fazia aqui um ensaio de fôlego, de 7, 8 páginas, e tem algumas coisas bem interessantes. Eu até anotei alguns livros para eu depois conhecê-los, porque vai que são bons. Aqui tem alguns livros em que ele elogia o autor, elogia o romance, e eu nunca tinha ouvido falar. Assim como esse cânone aqui do repórter da revista Bula, do Carlos William Leite, esse contra-cânone, essa biblioteca subterrânea, talvez seja coisa interessante, não sei, li muito pouco do que ele recomenda, do Temístocles Linhares também, e o mesmo da literatura brasileira dos últimos 30 anos, desse século, né? Quais são os livros importantes do século XXI no Brasil? Mato sem cachorro, né? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta, e hoje mesmo, embora exista uma tentativa de começar um debate literário via redes sociais, como nós estamos fazendo aqui, outras pessoas estão fazendo, mas a palavra escrita ela permite o registro e a sistematização de maneira muito mais eficaz, né? Você pega, por exemplo, a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, você tem ali um catálogo editorial do que era lançado. Eu não acho que exista nada sobre os últimos 30 anos, é até difícil saber o que foi lançado.
na verdade. Em que ano foi lançada, a ordem que foi lançada. Enfim. Alguém vai ter que fazer isso aí, né? Sem falar que muitas editoras foram vendidas para grandes grupos e ninguém sabe exatamente onde é que estão os originais de algumas coisas. Quem detém os direitos é complicado. Mudando aqui um pouco de assunto, então. Notícias, né? Vamos ler as notícias aqui. Notícia do Publish News de 4 de abril de 2025. Entre os 20 livros mais vendidos em livrarias brasileiras, 12 são livros de colorir. E aí? Dados são da lista de mais vendidos da Publish News desta sexta-feira, dia 4, que contabiliza as vendas em 39 redes e livrarias brasileiras, entre os dias 24 e 30 de março de 2025. Então, não é uma amostra pequenininha, não. Segundo os dados da Nielsen, os livros de colorir venderam mais de 150 mil cópias entre o final de dezembro e o início de março desse ano no varejo. Tudo bem que exista isso, eu acho que uma das explicações é que o pessoal está completamente ansioso. O brasileiro virou um povo estriquinado, né? Virou uma nação de Bob's Esponja. E as pessoas desesperadamente buscam algum tipo de terapia, né, para se acalmarem. Esses livros de colorir têm essa função, tem até psicólogo que indica para o pessoal fazer isso, né? Mas não podia vender mais do que tudo o resto, né? De fato, não podia, mas sem palavras. Sem palavras. Eu só vi uma vez criança preencher isso aí, eu achei tão chato, não sei como é que... Pois então, Douglas, esses livros são para adulto. Esses livros são para adulto. Como é que um adulto achei isso agradável? Eu achei, quando eu vi a criança fazer, eu achei tão... Eu entendo a criança gostar, mas eu achei tão chato. Mais ou menos desenhar, eu entendia, mas só pintar. As crianças estão lá desenvolvendo a motricidade, aprendendo coisa, rabiscando mais do que pintando. Faz parte da formação de uma criancinha de 3, 4, 5 anos de idade, né? Mas é o pessoal mais velho que está comprando esses livros de colorir como forma de terapia. Para tentar se concentrar, para tentar vencer a ansiedade e esses males todos que estão assolando o pessoal por aí, né? Outra notícia da onde que é isso aqui? UOL, 5 de abril. Casa de Jorge Amado em Ilhéus, Bahia, é invadida e furtada. Eles levaram os negócios lá, já acharam os objetos. Teve a notícia, depois eu acompanhei a notícia, né? O local funciona como museu e um dos pontos turísticos da cidade. De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, até o início da tarde de hoje, os autores não haviam sido identificados. A Prefeitura não informou quais objetos foram furtados. Aí tem um trecho da nota divulgada pela Prefeitura de Ilhéus. A Prefeitura repudia qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio cultural da cidade e reafirma seu compromisso com a preservação da memória e da história de Ilhéus. É uma nota de repúdio, isso aqui é uma maravilha. Mas eu tenho dúvida se isso foi vandalismo, talvez tivesse coisa valiosa, porque Jorge Amado viajava o mundo todo, eu acho que ele trazia coisas, lembranças, eu acho que deve ter muita coisa valiosa ali. Eu não acho que foi vandalismo. Tem esse compromisso com a preservação da memória cultural, coloca a Guarda Municipal lá, né? E a Polícia Civil acha os caras, né? Me deram notícia da um sistema de segurança automático, como tem nos grandes museus, né? Pois é. Tem isso também, né? Como será que são as instalações de segurança lá? Será que são grande coisa? Não acredito que seja uma grande coisa. É uma casa antiga, na foto da reportagem aqui, e se bobear não tem nem câmera. Folha de São Paulo, livros de ficção venderam mais no ano passado, indica levantamento internacional. Relatório divulgado na Feira do Livro de Londres analisou receitas do gênero em 18 países. Aumento no Brasil foi de 16,4%. Está aí um dado que eu acho mentiroso, pelo menos no Brasil. Aumento de receita no gênero ficção.
Eu acho que você tem que ver que aumento de receita não significa mais livros. Exatamente. E nem que proporcionalmente eles aumentaram também. Aumentou a receita de livro de ficção, mas está vendendo mais livro de colorir. Sim. Então, não me empolgo com essa notícia. Não acessei a reportagem, até porque não assino a Folha, então não dá para destrinchar mais ali. Não assino e não assinarei. Outra notícia aqui da grande imprensa, do Globo, do Anselmo Góes. Esse cara não é muito confiável, mas essa notícia eu validei em outras fontes aqui. Jogaram na rua os livros que foram da atriz TT Medina, estrela de novelas da Globo. A artista morreu em julho, aos 84 anos. Isso aqui circularam as fotos, a reportagem dele aqui mostra algumas dessas fotos, né, do acervo da atriz sendo descartado. Um monte de livro foi largado aqui, dá para ver um que tem o Proust, tem uma edição do Marcel Proust aqui, no lixão, no meio da rua, né, nem no lixo, não, na esquina, assim, perto da lata de lixo, lá no Rio de Janeiro, perto do Jardim Botânico. Daqui a legenda diz: esta imagem mostra, entre outros, livros de teatro, filosofia, literatura e psicanálise jogados ontem, quarta-feira, na rua Maria Angélica, esquina com Araucária, no Jardim Botânico, no Rio. Se eu fosse carioca, tivesse lido a tempo, tinha ido lá. Eles pertenceram à saudosa atriz e artista plástica TT Medina, que morreu em julho aos 84 anos e que morou naquele endereço por décadas. Aparentemente, o apartamento que ocupava ficou fechado desde sua morte e está sendo esvaziado só agora. TT Medina atuou na TV, no cinema e no teatro, teve participações em novelas como Água Viva, em 1980, na TV Globo. Foi indicada para receber o prêmio Mulher de Melhor Atriz pela peça Hipólito, de 1968. No lixo. Aconteceu recentemente em Belo Horizonte com livros assinados do Jorge de Lima, que estavam no lixão. Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi. Tu imagina o nível de uma biblioteca dessa, né? Devia ser. E eu sei de histórias de donos de sebo em várias regiões do país que têm acordo com os catadores de lixo. Os caras avisam quando chega a biblioteca lá. E é uma coisa corriqueira. O lixão virou uma das principais fontes de abastecimento de sebos em alguns lugares do Brasil. Lugar de livro no Brasil, hoje em dia, é no lixo. As pessoas não sabem o que fazer lá. Não sei quem, se foi exatamente família, ou quem que jogou isso aqui, nem porquê, não dá para saber. O Anselmo Góes especula que estavam esvaziando o apartamento depois da morte, um tempo depois da morte, provavelmente é isso, e sem achar utilidade para aquelas porcarias, né? Joga no lixo. Afinal de contas, o que a gente vai fazer com um livro de teatro, filosofia, literatura e psicanálise se não jogar no lixo, né? Não tem nenhuma utilidade além disso, nem para vender para o cara que recolhe papel. Alguma coisa a comentar sobre essa notícia maravilhosa? Porque eu me questiono se será que algum desses livros não se poderia vender por um bom dinheiro, ou não existe mais mercado de colecionador no Brasil? Existe mercado de sebo, gente. Nem que vendesse para o sebo aquilo. Aqui eu tenho 20 quilos de livro, tomem para mim. Nem por isso, para que pelo menos alguém dê uso ao livro. Né? Quando a minha avó morreu em 2019, e ela tinha bastante livro, né? Era leitora, foi jornalista. Os livros ficaram para mim. Eu fiz uma seleção do que me interessava, e era bastante coisa, tinha bastante coisa boa. Peguei para mim, o resto separei para o sebo. E, inclusive, usei para troca, né? Me dá um crédito aqui e eu pego. Mas se não quisesse, não interessam livros do sebo, pegava um trocado lá, pegava 300, 400, 500 reais, sei lá quanto. E nem para isso, né? Até porque, sinceramente, acho que tem tantas pessoas tão fora da ideia de se ter o hábito da leitura no Brasil que elas nem sequer cogitam a ideia de sebo, né? Acho que muita gente não sabe nem que dá para fazer isso. Se duvidar, tinha alguma raridade aí que podia sair por um bom dinheiro, viu? Sim. Provavelmente, ela era uma atriz de teatro, atriz consagrada, talvez tivessem edições autografadas, né, de alguns autores brasileiros importantes. Provavelmente. Nessa biblioteca da minha avó, o meu avô também era jornalista, eu tenho uma edição da Raquel de Queiroz, não lembro qual romance, assinada.
Tava lá, peguei, tá guardadinha aqui, com a dedicatória pro meu avô, peguei, guardadinha. E provavelmente na biblioteca da atriz tinha também, né? Mas jogaram no lixo e isso é corriqueiro, simbólico, né? Outra notícia aqui da Veja. Roteiro de O Alto da Compadecida 2 vira livro com versão romanceada. Adaptada pelo poeta Carlos Newton Jr., a obra conta com prefácio assinado por João Suassuna, neto de Ariano, autor do livro original. Baseado no roteiro do filme de mesmo nome, o livro O Alto da Compadecida 2 será lançado pela editora Nova Fronteira em versão romanceada como homenagem ao legado de Ariano Suassuna. Adaptada pelo poeta e professor Carlos Newton Jr., a obra parte do texto original escrito por Guel Arraes, João Falcão, Adriana Falcão e Jorge Furtado e conta com um prefácio assinado por João Suassuna, neto de Ariano. Olha só, eu não li, mas eu sei que é ruim. Eu sei que certamente é pior do que o Ariano Suassuna fez. Não tem dúvida nenhuma. Eles juntaram 5 pessoas aqui, 4 para fazer o roteiro, 1 para fazer a versão romanceada. Esses 5 não empatam com o Ariano Suassuna, que era um só. Na trama, vai falar da trama, o livro será colocado em pré-venda pela Nova Fronteira. O lançamento da obra acontece no ano que o clássico completa 7 décadas de criação, e aqui tem a capa, né? A capa diz O Alto da Compadecida 2, da obra de Ariano Suassuna, roteiro original, Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado, romanceado por Carlos Newton Jr. Cara, eu não gosto disso. O que você acha? Eu acho, assim, isso aqui é uma palhaçada. Tem 2 questões aí. Primeiro, ninguém quis assistir o filme, né? Quem é que vai querer ler o livro, né? O Alto da Compadecida 2, né? Parece que foi um fracasso. A segunda questão é que os americanos fazem isso, eles romantizam filmes, mas em geral eles fazem isso com filme de sucesso. Isso aí é só uma renda a mais quando o filme faz sucesso, né? Não existe muita expectativa de venda. Em geral, esses livros, em geral, eles saem de catálogo rápido também, né? Mas eles não fazem isso com artistas ou usando o nome de obras consagradas. Você não tem lá Crime e Castigo 2, 20 anos depois, Raskolnikov sai da cadeia da Sibéria. Eles fazem com o livro original. Então, por exemplo, Halloween, existe uma versão romantizada. Eles contratam um cara que, na verdade, transcreve o filme em forma de romance. De fato, uma homenagem a Fernando Sabino, né? Os caras se encontram no boteco em 2020, tudo velhinho. Gente, isso é para cinema, isso não é para alta literatura. Eu acho que realmente um vexame. Inclusive a família se beneficiar de participar disso, eu acho um vexame, não acho legal, não. Porque eles criaram uma sequência de cinema, vamos dizer, literária, realmente ficou uma coisa meio estranha. Realmente. Não acho legal. Se eu fosse o autor, se fosse o Ariano Suassuna, teria deixado instruções mais restritivas, né, em relação ao uso da marca, né? Mas eu acho que eu vejo que às vezes o cinema brasileiro quer entrar nessa onda do cinema americano, de ter uma propriedade intelectual e explorar ela ao máximo possível, né? Mas não acredito que isso deva ser feita com grandes obras da literatura. Eu acho deletério, acho que a coisa atrapalha. Eu falei, você não vai fazer Crime e Castigo 2, né? Você não vai fazer Huckleberry Finn 2. David Copperfield 3, 4, fazer uma série seguindo adiante e criando. Até fazem, né? Não, mas você vê que Hollywood, quando adapta obras literárias, você sente muito respeito ali pela obra, em geral. Você sente um certo respeito. Eu não duvido que o pessoal ache que respeitou, só que eu acho que, sinceramente, chamar de Alto da Compadecida 2, eu acho subentende-se que é algo. Eu acredito que só o Ariano Suassuna poderia fazer uma sequência. Eu duvido que ele desse o nome de 2, ele chamaria de outra coisa. Porque normalmente os escritores, quando escrevem trilogias, né, eles não fazem 1, 2 e 3 no cinema. Eles dão novos nomes
e dizem isso aqui, eu ver uma sequência do Auto da Compadecida, certamente ele criaria outro nome. Então, eu acho um vexame, uma pena isso aí. Última notícia aqui, uma revista chamada Compact, The Vanishing White Male Writer. Um sujeito chamado Jacob Savage, ele só assina o artigo como Jacob Savage Writes from Los Angeles. Eu não sei mais. De 21 de março de 2025. E ele traz algumas informações interessantes, né? Sobre o sumiço dos jovens escritores brancos da literatura americana, dos catálogos das editoras, né? Dizendo que em 2012, na lista de notable fiction, seria ficção notável, uma dos escritores ficcionistas importantes do momento, do New York Times, em 2012, a lista incluía 7 americanos brancos, homens com menos de 43 anos. Em 2013 eram 6, em 2014 eram 6. Em 2021, em diante já não tinha nenhum. Sumiram. Revista Esquire, que ela vai sair no Brasil com curadoria ou consultoria do Cauã Raymond. Revista Esquire, uma revista focada ostensivamente em millennials, sexo masculino. Fez uma lista com 50 e 30 nos Estados Unidos e só tem um homem branco, né? O fato de dividir já desse jeito já é uma coisa dos americanos. De fazer essa divisão aqui, ó, de fazer esse tipo de contabilidade. Quantos são brancos, quantos são mulheres, quantos são gays, quantos são negros, quantos são sei lá o quê. Isso já é um modo de pensar deles, né? Mas não é uma coisa que realmente pesasse muito pra gente, né? Mas o efeito é que está havendo uma deliberado ou não, marginalização de determinado grupo de escritores, né? Que é o escritor não teria espaço hoje se fossem jovens. Que são a maioria do cânone. Você prestar atenção à maioria. Né? Aquela ideia de revisão do cânone a partir de critérios identitários, que a gente comentou que está sendo feita aqui, lá foi levada ao paroxismo, as últimas consequências, né? E mais grave. A utilização de tanto querer privilegiar as minorias ou dar espaço para aquelas vozes que não teriam espaço, anularam o espaço de quem estava lá antes, né? Uma substituição. Falando conforme o significado preciso do termo. Sim. Quem está crescendo hoje está crescendo no cenário literário que a pessoa vai deixar de conhecer grandes nomes. Sim. Se jamais tivesse existido. Houve uma espécie de apagamento. Exatamente, isso que aconteceu. Então, essas foram as notícias. Vamos falar sobre o que a gente está lendo. Quer começar você aí? Sim. Eu estou lendo do... Vou focar aqui. Washington Irving. The Legend of Sleep Hollow and the Other Stories. Sleep Hollow é a lenda do cavaleiro sem cabeça, né? The Legend of Sleep Hollow. Sleep Hollow é a cidade onde acontece a história folclórica, mas não é folclórica. Ele criou, só que ele escreve de um jeito que parece uma história folclórica, e aí no imaginário das pessoas, né? Mas, na verdade, isso aqui são um conjunto de crônicas, vamos dizer assim, seria o mais próximo para definir, escritas por um dos primeiros escritores americanos, né? E são crônicas, assim, na época, elas
deviam ser leves. Hoje a distância, a linguagem, principalmente o nível de referência cultural, faz com que elas sejam um pouco, eu não vou dizer pesadas, mas elas são um pouco, vamos dizer, eruditas, né? Vamos dizer assim, porque afinal ele era um homem culto falando para um público que me parecia que era um público culto também. Então, mas tem histórias muito interessantes, além do Cavaleiro Sem Cabeça, não tem nada a ver com o que a gente vê nos filmes, a história original. Tirando o Cavaleiro Sem Cabeça, o resto o filme do Johnny Depp não tem nada a ver com, pouquíssimo a ver com a lenda. E tem também muitas observações sobre a Inglaterra, né? Ele era um americano muito interessado na Inglaterra e na preservação desse vínculo dos Estados Unidos com a Inglaterra, e tem umas crônicas muito interessantes sobre casamento, sobre velhice. Tem uma crônica interessante que ele leu uma peça do Shakespeare, e muitas das peças do Shakespeare têm personagens reais, né, e cenários reais, né, históricos reais. Aí ele vê lá o nome de uma taverna que existiu, aí ele vai lá, atrás da taverna, igual como o povo faz hoje com filme, né? O povo do YouTube vai. Onde foi filmado não sei o quê, o cara vai lá, né? Pronto, ele foi lá onde tinha a taverna, aí não tem mais a taverna, mas ele começa a fazer. Olha, você sabe que existe turismo literário em algumas capitais europeias. Eu já fui em tour literário em Edimburgo e em Dublin. Esses lugares dá para fazer, existe. Aí ele acaba achando fotos da taverna antigamente, etc. Eu acho tem uma crônica que ele conversa com o livro antigo, aí o livro foi esquecido, né? O livro não está no cânone, né? Foi esquecido. Aí o livro, que bom que você está me lendo. Quase ninguém me leu, fica aqui esquecido. Aí o livro. Esse é um daqueles livros que você comprou bem barato na Amazon, que você estava comprando alguns ali. Não, esse eu já comprei faz tempo, então não sei se estava barato, mas eu acho que estava. Mas esse eu tinha há muito tempo, mas eu nunca tinha lido. Aí o livro começa a perguntar assim, por alguns escritores alguns livros somem, né? O livro pergunta. Hoje, que é um escritor antigo que ficou, aí o Ivan cita Shakespeare, aí o livro, mas Shakespeare era um ladrão, não sei o quê, como é que ele ficou, né, não sei o quê, aí o livro indignado, porque o Shakespeare ficou no cânone, né, e ele não ficou, né, é interessante, a linguagem arcaica pode ser um pouco incômoda, especialmente quando eu estou lendo em inglês, só aquele inglês arcaico, às vezes eu tenho que ler muito lentamente, especialmente nas partes descritivas, mas eu acho válido. Não, acho que é importante. Eu li Adam Bede, da George Eliot, primeira metade do século XIX, foi difícil de ler no começo, mas depois pega, depois embala. Eu separar aqui, não separei, pegar o livro que eu estou lendo. Eu acabei de terminar, na verdade. Eu comecei a ler esse romance, aliás, era da minha avó, A Luz da Estrela Morta, do Rosente, que é esse aqui, ó. Vida de Facundo Quiroga, Civilização e Barbárie, do Domingos Sarmiento. Domingos Sarmiento é um dos principais nomes da literatura argentina. Ele chegou a ser presidente da Argentina e ele escreveu esse livro no exílio durante a ditadura do Juan Manuel Rosas, que foi uma ditadura horrorosa. A ditadura dos militares na Argentina aí nos anos 70 foi muito ruim, mas a do Rosas foi muito pior. Foi uma coisa assim, dezenas de milhares de pessoas degoladas ao longo de quase 2 décadas. Era degolado mesmo, a barbárie. E a prosa do cara é espetacular. Tem comparações, dizem que ele é uma espécie de Euclides da Cunha da Argentina. Tem semelhanças, né? Tem semelhanças assim, algumas coisas. É uma delícia de ler, tipo de livro que tem que ler no original. Gostei muito. Já queria ler faz tempo, até comprei 2 livros dele. O próximo eu vou ler logo em seguida, que é esse aqui, ó, Estados Unidos, do Domingos Sarmiento. É um relato de viagem. Ele ficou no exílio, ele conheceu muitos lugares, ele passou um tempo nos Estados Unidos, então ele dá uma visão dos Estados
Unidos do século XIX, que é uma visão que deve ser interessante, porque todo mundo conhece a visão do Tocqueville, um francês liberal. Quero ver como é que é a visão de um liberal sul-americano, do argentino, né? Estou curioso. Aqui a análise que ele faz do começo da República Argentina é muito interessante, porque ele usa dois conceitos que estão muito fora de moda, mas que precisam ser retomados: o conceito de civilização e de barbárie. Se tornou algo preconceituoso, politicamente incorreto, usar o termo bárbaro, né? O bárbaro é visto até como racista, você dizer bárbaro. É racismo se a pessoa não entender que civilização e barbárie são conceitos culturais e não raciais, né? A pessoa pode ser civilizada ou pode ser selvagem, de qualquer raça, de qualquer origem genética, étnica, etc. e tal. Você diz aqui que o sujeito é civilizado quando ele tem cultura, erudição e hábitos determinados, em contraposição ao bárbaro, que costuma ser selvagem, inarticulado, ignorante. Ele faz o contraponto entre civilização e barbárie, dizendo: em Buenos Aires existia a civilização europeia trasladada para lá, em Córdoba também, que é uma cidade universitária, mas nos pampas argentinos, a selvageria, a incivilidade, a barbárie americana, em seu estado bruto, um faroeste, né, predominava. Um espaço ali de violência e barbárie. E ele mostra como havia essa tensão entre a cosmopolita e civilizada Buenos Aires e o pampa selvagem. O biografado, que é o Facundo Quiroga, ele era um daqueles caudilhos da Argentina no começo da República Argentina. Ele conta a vida dele como exemplo do que era a política argentina. Ele escolheu, pensou um dos caudilhos para contar a vida e mostrar toda a brutalidade do sujeito. O sujeito era, assim, um sanguinário. E que isso foi dessa tensão entre a civilização portenha e a barbárie do Pampa. A barbárie prevaleceu na figura do Juan Manuel Rosas, que se tornou ditador, na esteira do Quiroga. Ele, inclusive, mandou matar o Quiroga. Dominou todos os caudilhos e impôs uma ditadura sanguinária na Argentina. E o Juan Manuel Rosas, veja só, o Sarmiento mostra, ele era um sujeito que era estancieiro do interior, né, na província de Buenos Aires, mas um proprietário de grandes extensões de terra, e no fundo ele tratava toda a população argentina como se fosse gado, como se fosse as cabeças de vaca dele, né? Então, com toda a violência, inclusive, marcando essas pessoas. Olha que coisa interessante. As pessoas em Buenos Aires eram coagidas a usar uma fita vermelha, uma espécie de laço, uma fita vermelha, em apoio ao regime. Todo mundo tinha que sair na rua com isso aí. Situação bem totalitária. Eu não sabia dessas passagens e detalhes da passagem argentina, achei interessante. O mais interessante de tudo é que sabe quem que libertou os argentinos dessa ditadura? Nós. A Guerra do Prata, 1852, movida pelo Império Brasileiro. Fomos nós que derrubamos o tirano. Os argentinos nos devem essa. Eu nem sabia disso direito, desse episódio. Então, é um livro muito interessante, escreve muito bem. Eu acho que a gente tem que recuperar esses conceitos de civilização e barbárie, porque eu não vejo outra palavra para descrever, por exemplo, os cartéis de narcotráfico na América Latina. Esse estilo de vida semi-bárbaro do campo, nos pampas argentinos, gaúchos, aqui também, rio-grandenses e uruguaios, isso desapareceu com a infantaria mecanizada. Esse pessoal, ele inclusive faz a comparação muito interessante com os tártaros, mongóis, árabes, berberes, dizendo é o mesmo fenômeno histórico, mas no pampa da América do Sul. Ficou obsoleto porque ficou obsoleto militarmente, né? No Brasil você teve o cangaço depois, um pouquinho mais, né, entrando ali nos anos 20 e 30, que era um fenômeno parecido também. De bandoleiros, né? Bandoleiros que, no caso da Argentina, que se miscuíram, chegaram ao poder de fato, e um deles virou ditador do país. No Brasil, essa tensão entre civilização e barbárie, para mim, a barbárie está representada no narcotráfico.
nas execuções terríveis que eles fazem, no pânico que eles instalam nas regiões em que eles governam, né? Com toque de recolher, com todo o seu barbarismo, toda a sua violência. E numa dinâmica até parecida, se entrando dentro das estruturas de poder e conquistando, né? Das estruturas civilizadas. Ele até fala que na ditadura do Juan Manuel Rosas mantinha-se a forma. As formas jurídicas eram mantidas. Os ritos. Do parlamento, do judiciário, do executivo, mas a essência já tinha sido perdida e aquilo ali era barbárie plena, né? E eu acho que o Brasil está no mesmo processo já. É isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, não esqueçam do livro do Fábio Gonçalves. Muita gente, às vezes, deixa na lista os livros da Danúbio, né? Ah, quero ler o livro do Fábio novo, eu gosto dele, tá? Vou ler. Não deixe para depois. Compra primeiro, gente, porque ajuda a editora a capitalizar e ajuda até nos rankings. Por exemplo, se tem algumas compras grandes na Amazon, um espaço pequeno de tempo, o livro sobe num ranking, a gente consegue fazer uma divulgação em cima disso. E ajuda também nas livrarias, porque como que funcionam as livrarias físicas? Elas têm um período de 90 dias em que o livro é considerado novidade. O livro ele tem um prazo de vida de 1 ano, 12 meses. Tem a data de lançamento. A data de lançamento é a data que você arbitra que começou o negócio mesmo. No caso do livro do Fábio, 14 de abril. De 14 de abril de 2025 até 13 de abril de 2026, as livrarias consideram que esse livro é um livro novo. Ainda é um lançamento. Depois disso, já é catálogo. Dificilmente eles deixam na sua loja física livros com mais de 1 ano. Eles devolvem para o distribuidor, se tiver consignado. Ou eles liquidam, se tiver comprado. Mais nos primeiros 90 dias que eles vão definir se aquele livro vai vender bem ou não. O ciclo de vida dos primeiros 90 dias é o que mais importa. Então não compre para depois, compre nos primeiros 90 dias aí, que ajuda o livro a ser mais distribuído e ter mais vida. É isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Aquelas coisas sempre, né? Curtam, compartilhem, blá, blá, blá. Então, até a próxima, Douglas. Um abraço. Tchau. Tchau.